Salmos 88. É uma história maravilhosa que nós vamos ouvir esta noite. Salmos 88, e nós vamos ler do versículo de número 1 em diante. Este salmo nós damos atributo ao salmista por nome de Remã, e é um cântico de um dos filhos de Corá. Vamos ouvir então a leitura? Gostaria de pedir a você que vai nos acompanhar na leitura e também na mensagem da palavra de Deus, se você tiver uma Bíblia na sua casa e puder nos acompanhar, será muito bom. Após feito a leitura, se possível, continue com a sua Bíblia aberta, como um bom bereano que confere tudo o que é pregado. Então, Salmos 88, do versículo 1 em diante. Palavra do Senhor, a Igreja de Cristo, movida e guiada pelo Espírito Santo de Deus, na luz do Evangelho, escreveu assim: O Senhor, Deus da minha salvação, ou melhor, ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se abeira à morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. São desamparados de tuas mãos, puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos, e sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas, apartaste de mim os meus conhecidos, e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso, não posso sair, os meus olhos desfalecem de aflição dia após dia. Eu venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? E a tua justiça está na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma, e ocultas de mim o teu rosto? Ando aflito, prestes a expirar desde moço, sob o peso dos teus temores estou desorientado. Porque sobre mim passaram as tuas iras e os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo. Há um tempo me circundam. Para longe de mim afasta os amigos e companheiros. Os meus conhecidos são trevas. Amém. Mais uma vez está entre nós a palavra do Senhor, e ela permanece na glória do Pai. A minha oração é para que neste momento, nesta noite, através do Espírito Santo, que sejamos administrados, ensinados, exortados pelo Espírito Santo de Deus. A minha oração é para que o Espírito Santo prepare o nosso coração como terra fértil para receber a boa semente do Evangelho da Graça. A minha oração é para que Deus perdoe os nossos pecados e nos coloque em posição de santidade diante do Senhor, arrependidos. A minha oração é para que o meu e o seu, o nosso coração, tanto quem prega, para quem ouve o Evangelho, possa aceitar a mensagem da palavra. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Se fosse para colocar um tema nesta mensagem, talvez seria a noite escura da alma. E aqui há um entendimento. E qual é? Quando sofrer é pedagógico. Irmãos queridos, nós estamos esta noite prestes a ouvir
ou já ouvimos aqui a leitura, mas prestes a entender o salmo mais triste de toda a Bíblia. O salmo mais triste de toda a Sagrada Escritura. Ele começa triste, no meio está triste e termina numa profunda tristeza, sentimento de tristeza. Você começa os salmos lendo as Escrituras e a história de uma oração, de um lamento, de alguém com o coração contrito, abatido, triste. E no meio não há diferença, a mesma situação. E no final continua da mesma maneira. Os outros não. Sempre começa exaltando, ou sempre começa clamando, mas no meio há alguém que ressuscitou dentre os mortos ali, vamos dizer assim. Há um momento de lamento, mas também há um momento de relaxamento daquela provação, e no final normalmente está se exaltando. Este é o único salmo de toda a Bíblia. Ele faz parte do segundo livro do Saltério. Segundo livro do Saltério é o salmo mais triste da Bíblia. O personagem aqui principal, irmãos, como histórico, é Remã. Esse homem salmista, ele tinha quase que a mesma função de Asaf. Este salmo, ele termina com palavras de trevas, e é o único salmo de lamento que não termina com um final feliz. Os outros salmos de lamento, eles costumam começar triste, mas sempre há uma virada no final. O tom sempre muda, irmãos, do desespero para alegria e esperança. Mas como nós acabamos de ler nesse salmo, por outro lado, existe uma dor constante no salmista. E é como se Deus estivesse ausente e mouco, ou seja, indiferente ao seu clamor. Não estivesse ligando muito não para esse homem Remã que está clamando aqui. Assim como o salmista Remã, há muitos crentes que hoje sofrem na vida, padecem, lamentam, e também muitos filhos com problemas, doenças graves, doenças incuráveis, dificuldades financeiras. A pergunta aqui é: como que Remã então lidou com esse sofrimento? Em outra fala, tem gente que nasce com o problema, passa a vida inteira no problema, e termina os seus dias nessa vida com o problema. Ele nasce com muitos levantes, provado, passa a vida inteira provada e conclui seus últimos dias de vida nesta terra provados. Irmãos queridos, mas esta noite nós vamos aprender como Remã, que aqui é um salmista, talvez é alguém que cuidava da casa de Deus na época, o que chamamos de casa de Deus, não hoje, mas antigamente o templo era conhecido como casa de Deus. Nós sabemos que Remã foi um dos levitas. Levita aqui não é só aquele que canta, levita é aquele que cuida da casa de Deus, que limpa, que cuida dos vidros, que trabalha construindo. Naquela época o levita era conhecido por montar a barraca onde era a lona que se fazia a igreja, ou o templo, melhor dizendo. Então Remã tinha uma atribuição na igreja. Mas, irmãos queridos, olhar para isso, para esse sofrimento deste homem por nome de Remã, vai nos ajudar quando o sofrimento chegar. Talvez você já está vivendo ele. Talvez os que estão aqui estão sofrendo. Todos nós, irmãos, todos nós. Se perguntássemos aqui nesta sala online, que estamos nesse culto online, se perguntar: você tem provas? Talvez eu seria o primeiro. Outros ergueriam as duas mãos: irmãos, eu não tenho uma, eu tenho duas. E outra, está vendo os meus dedos? Tem 10, eu tenho 10 provas, irmão. 10 lutas que estou enfrentando e outros mais. Mas, irmãos, hoje nós vamos aprender como este homem de Deus enfrentou essa situação. Como que ele viu este cenário da tua vida ao longo da sua vida religiosa. Um homem que era dado às coisas de Deus, um homem que nasceu para o Senhor, viveu para o Senhor e morreu no Senhor. Esta prova, esta luta, essa tristeza o atingiu por toda a sua vida terrena. Irmãos, aqui nós vemos no versículo 1 e 2, onde Remã pede que Deus o ouça. Ele diz assim: ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti,
chegue a tua presença, a minha oração, inclina, Senhor, os ouvidos ao meu clamor. Louvado seja Deus. Nós vemos aqui, irmãos, o seu sofrimento. Seu sofrimento ele teve o efeito contrário do que tem muitos. Em vez de parar de orar, ele ora ainda mais. Ele quer que a sua oração chegue até a presença de Deus. Parece que o sofrimento dele, maior sofrimento dele, estava na ausência da presença de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Remã, por mais que ele sofria, ele queria que Deus estivesse do seu lado. Por mais que ele sofresse, ele queria ver, sentir, palpar, irmãos, a presença de Deus. E assim somos nós. Mas tem crente que parece que quando ele vê um sofrimento, ele já pensa: Deus não está comigo. Deus foi embora, ele virou as costas para mim. Deus se esqueceu de mim. E não é verdade, irmãos. Tem gente que imagina isso. Olha, eu estou passando uma aprovação, aí tem sempre aquele que diz assim: bom, deixa eu dizer uma coisa para você. Não é um sinal claro. Olha, você pecou, você fez coisa errada. Amigos de Jó, ele faz beldade, ele faz ibeldade, fez justamente isso. Olha, Jó, se eu fosse você, eu confessava os seus pecados. Olha, Jó, ninguém sofre sem causa. Alguma coisa aconteceu, você fez alguma coisa para Deus. E é normal nós, como seres humanos, começar a lembrar. Os amigos de Jó, beldade, e ele faz... Jó, mas peraí, eu não pequei. Não, o Jó, ninguém sofre sem causa, Jó. Tem pecados ocultos, você precisa confessar. Olha, Jó, você enriqueceu muito rápido, você é o homem mais rico dessa região. Eu não sei não, se eu fosse você, eu pensava um pouquinho mais, Jó. Mas o Jó sabia em quem tem crido, Jó sabia que Deus estava no seu coração, ele analisava a sua consciência. Louvado seja Deus. Ele não permitiu que essa presença de Deus saísse da sua vida, mas o coração de Jó estava voltado para Deus. E aqui, irmãos, Remã, eu quero crer que não tinha acusadores como Jó, mas o maior acusador, irmãos, mora dentro de nós, que é a nossa consciência, é o nosso pensamento, é o nosso eu. E é comum, não deveria, mas é comum entre nós a gente começar a procurar culpados. E não olhamos para dentro de nós. Quando os nossos olhos, diante da provação, saem do eterno, se desvia do Senhor, a gente começa a procurar: Senhor, será que eu pequei? Será que eu errei? Eu acho que Deus se afastou de mim. Não é possível. Eu acho que Deus virou as costas para mim. Remã fez ao contrário, irmãos. No meio da sua provação, quando ele entendeu que a tua vida inteira estava sendo debaixo de luta, de prova, de tribulação e de angústia, Remã desejou ficar mais próximo ainda do Senhor. Ele compreendeu. E a prova, ela visa aproximar o crente de Deus. A tentação não. E a tentação, ela acontece primeiro quando nós damos ouvido para nós. O maior problema, irmãos, não é externo. O maior problema nosso é interno, está dentro de nós. É no nosso pensamento, no nosso coração, os nossos sentimentos. A Bíblia diz que o nosso coração é cheio de engano, é dúbio, é enganoso. Enganoso é o coração e desesperadamente, irmão, faccioso. Então, se nós cremos, a Bíblia diz assim: maldito é o homem que confia no homem. Ela não está colocando um contra o outro, ela está dizendo de nós mesmos. Confiar em nós mesmos, viver um determinismo cego. Eu determino em nome de Jesus, pela fé eu determino. Não, irmão, nada acontece. Se Deus não quiser, nada vai acontecer. Ele é soberano. Se Ele é soberano, é Ele que age, é Ele que faz, é Ele que permite as provações e atravessa conosco no meio delas. E é um perigo, irmão. O maior castigo para o homem, o maior prejuízo que nós podemos ter, a maior falência que nós vivemos, é quando Deus decide virar as costas para nós. É quando Deus decide virar o rosto para nós e nos entregar a nossa própria vontade. Quando Deus nos entrega a nossa própria vontade, irmão, nós vamos falir, vamos quebrar, nós não vamos ter alegria, não vamos ter felicidade, nós não vamos ter nada, vamos ser vazio, oco, sem sentido. E o que Remã está querendo aqui,
quanto mais o seu sapato apertava, quanto mais dor, aqui eu penso, talvez ele era um enfermo, talvez seja uma enfermidade aqui, nós não sabemos, mas a verdade é que ele sofria muito, de manhã, à tarde, à noite, ao meio-dia, toda hora, ele viveu debaixo de luta, viveu debaixo de dor. Mas o que Reman desejava? A presença de Deus. Ele desejava o Senhor perto. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite, ou seja, eu não me canso, dia e noite eu clamo diante de Ti, e que chegue a Tua presença em minha oração, inclina os Teus ouvidos ao meu clamor. Reman está dizendo: Senhor, sem Ti eu não sou nada. Eu sou provado de fato, eu passo por problemas de dificuldade, mas eu preciso de Ti. Eu lembro, irmãos, quando nós lemos a história da igreja, os puritanos, por exemplo, falavam disso, como a noite escura da alma, o silêncio de Deus durante o sofrimento, torna o sofrimento pior ainda, mas mais próximo de Deus eles queriam ficar. Quanto mais difícil a dor, quanto mais difícil o nosso lamento, quanto mais difícil a provação nos coloca numa situação, em um ambiente desconfortável, mais diante de Deus nós precisamos estar, mais cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque a prova nos aproxima do Senhor, e às vezes nós fazemos ao contrário. Deixa eu dizer algo a você pelo Espírito Santo de Deus, que já ministra no meu coração. Se você tem usado a sua prova para se afastar do Senhor, está errado. Talvez a sua fala é: Deus não está comigo. Ou talvez você tenha dito: o Senhor não me ama. Isso não é verdade. O amor de Deus não está expressado a partir daquele que Ele faz por você, daquele que Ele doa para você, daquele que Ele gera para você, não, daquele que Ele te presenteia. O amor de Deus foi, Ele não é, não está sendo, Ele foi expressado há mais de 2000 anos atrás, quando Ele deu de presente para nós o seu unigênito Filho, Jesus de Nazaré. O amor de Deus pelo homem miserável e pecador foi expressado na cruz. As marcas do amor de Deus por mim e por você está no corpo do próprio Filho, o Cristo da glória. O amor de Deus foram as chibatadas nas costas do Filho. O amor de Deus por mim e por você foram os cravos nas mãos e nos pés do Salvador. O amor de Cristo por mim e por você foram, irmãos, os chicotes nas costas, os tapas no rosto, as cãibras de Cristo, os palavrões que Ele suportou, a agonia que Ele passou. Louvado seja Deus. Deus expressa o amor dEle por nós no próprio Filho, levando Ele para a cruz e depositando nele os nossos pecados. Ele não tem pecado, Ele se fez pecado, o bendito que se fez maldição por nós e foi entregue aos homens. Jesus não foi como um carneiro, uma ovelha, um cabrito gritando, esperneando, não. A Bíblia diz que Ele se entregou voluntariamente. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ainda quando éramos pecadores, miseráveis, destituídos da glória de Deus. Portanto, se você está aqui esta noite dizendo: Senhor, estou provado, o Senhor não me ama, não é verdade. E quem prega para você: eu vou provar que te amo, é um mentiroso, é enganador, está torcendo a palavra da vida. A Bíblia diz que Deus provou o seu amor por nós, enviando o seu próprio Filho. Deus não é bom porque Ele te dá carro, casa, dinheiro, salário, casamento, filhos, portas abertas. A Bíblia diz, a Sagrada Escritura diz que Deus é bom porque nos enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Reman aqui então descreve o seu sofrimento a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. No versículo de número 3 ele abre a sua boca e diz: Senhor, pois a minha alma está farta de males, a minha vida já se beira a morte. No versículo 5 ele diz assim: atirado entre os mortos eu estou, como os feridos de morte que já jazem na sepultura, dos quais não se lembram, mas são desamparados das tuas mãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele tinha esse sentimento no seu coração. Ele se sentia farto.
Essa palavra aqui, irmãos, essa palavra farto, e está sendo usada por Remã, traz a ideia de alguém que está cheio, não aguenta mais, está estupefato, não aguenta mais, está quase explodindo de tantas coisas. Bendito seja Deus, como alguém que comeu tanto que não consegue mais nem olhar para a comida, para não explodir. Ela traz a ideia de que não aguento mais sofrer, não aguento mais, está uma situação insuportável, eu cheguei no meu limite. E ele se sente como um soldado ferido, que era lançado junto aos mortos da batalha, pois iria aparecer, ia apodrecer, sua carne ia se desfazer em pouco tempo. Irmãos, que situação, irmãos. Ele olha e diz: Senhor, olha o que eu estou vivendo, olha a minha situação, olha para mim, Senhor. Eu preciso da tua presença, ao menos da tua presença em mim. Talvez seja esse o seu caso. Talvez seja esse o sentimento que você está tendo, meu irmão, minha irmã, amigos em Cristo que aqui está. Talvez você olhe para dentro do seu coração e todos te abandonaram. Quando você mais precisou, todos viraram as costas para você. Quero dizer a você, pelo Espírito Santo de Deus, que Remã não foi diferente. Remã diz que Deus fez isso com ele. Versículo 6 e o versículo 9 confirmam que Deus fez isso com ele. Versículo 6: puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Versículo 9: os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia. Venho chamando a ti, Senhor, e te levanta diante do Senhor as minhas mãos. Remã está dizendo: o Senhor fez isso comigo. E um judeu, irmãos, naquela época, crente, ele não teria nenhum problema em dizer que seu sofrimento vinha da parte de Deus. É assim que eles criam. Eles criam na total soberania de Deus, e Ele a tudo controla. As rédeas da história está na mão do Senhor. E há um conforto em nós saber, irmãos, que Deus está no controle. Há um conforto no nosso coração de saber que o Senhor também pode e permite e nos dá o sofrimento. Nós sabemos disso. E é um conforto, por quê? Eu prefiro estar nas mãos do Senhor do que nas mãos dos homens. Eu prefiro estar com a minha vida entregue a Cristo do que na mão de homens maus. E que conforto há em achar, irmãos, que o diabo é quem causa os males? Nem há nenhum conforto. O sofrimento nos é causado por aquele que é bom Pai sobre nossa vida. E saber que Deus está por trás de tudo que nos toca, ao invés de nos abater, nos dá conforto. Irmão, fala a verdade, o diabo causou isso na minha vida. Que conforto traz isso? Só te traz desânimo. Aí você passa a pensar, mas então eu abri porta. Então eu permiti que ele causasse isso. Eu abri, eu escancarei as portas. Eu fiz isso. Eu sou o culpado. Mas quando a gente sabe, o Senhor permitiu o sofrimento, o Senhor permitiu que esta provação acontecesse em minha vida, nos traz um conforto. Por quê? Ele mesmo que permite o sofrimento, Ele mesmo diz: eis que estarei contigo todos os dias da vossa vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. E é isso que Remã sabia. Ele tinha essa certeza convicta no coração. Portanto, se você está passando por grandes lutas, grandes provações e grandes tribulações, saiba disso. O Senhor não virou as costas para você. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está contigo. Ele conhece o teu coração. Ele sabe tua luta, tua guerra, tuas dores. Ele sabe o que você está passando, Ele conhece os teus limites. E Ele está se levantando para te dar força, para te dar vigor. Deus não é diferente do seu sofrimento. Jesus está de braços dados contigo. As mãos do Senhor estão sobre sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. E isso nos traz conforto, queridos, e isso conforta o nosso coração, saber que Deus está conosco, saber que Jesus não virou as costas para nós, apesar de nós merecermos,
Apesar de nós somos merecedores de todos os males, porque pecamos, porque erramos, porque negamos o nome do Senhor, mas o que nos dá conforto é de saber que o Jeová Jirê, o que é aquele Deus que está gente conosco justamente na hora das nossas necessidades, o Deus Emanuel, o Deus presente, que não é um Deus ausente, o Jeová Jirê, o Deus da provisão, o Deus da promessa, o Deus da aliança, o Deus da paz. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que maravilha, é confortante, é consolador saber que Deus está passando conosco. Bendito seja Deus, irmãos, louvado seja Deus. Então você não está sozinho nesta guerra, não. Você não está sozinho nesta luta, não. O Senhor está contigo. Ele está pisando contigo. Aonde você entra, Ele entra contigo. Aonde você passa, Jesus está com você. Louvado seja Deus. Bendito seja o Senhor. Que haja paz no seu coração em nome de Jesus, em saber, Jesus está comigo. Bendito seja Deus. Eu não tenho preocupação, porque aquele que começou a boa obra em mim é fiel para completar aquilo que começou. Louvado seja Deus. Se depender desta prova sobre a minha vida, para o Senhor me ensinar, eis-me aqui, Senhor, cumpre em mim tua vontade. Louvado seja Deus. Isso é confortante, irmão. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. E aqui, irmãos, começa a mudar de ideia. Depois que Remã percebe que Deus fez isso com ele, o sofrimento que nos toca, ao invés de abater, nos dá conforto. Se Ele sabe que nos faz entrar em lugares difíceis, é Ele também que nos faz sair. Remã começou a pensar de uma maneira diferente. Ele começa a olhar para a sua aprovação e vai falar com Deus de uma maneira diferente. Vejamos, ele vai passar a argumentar com Deus. No versículo 10 e no versículo 12, ele diz assim: mostrarás tu prodígio aos mortos, ou os finados se levantarão para louvar? Versículo 12: acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Irmão Remã criou uma estratégia. Diante de Deus, nasceu com problema, vivendo com problemas, a dor não cessava, a tristeza não ia embora, a angústia não ia embora. Ele percebeu que até os seus amigos tinham se afastado dele. Ele percebeu que o próprio Deus tinha colocado ele em uma cova profunda. Agora Remã vai argumentar com Deus. E ele começa a questionar os motivos de Deus fazer tudo aquilo com ele. Ele diz que se morrer, como ele louvaria Deus? Irmão, olha a estratégia do homem, olha o que ele colocou no coração. Senhor, eu preciso do Senhor, e eu sou útil ao Senhor. Senhor, eu só quero te adorar. Se eu morrer, você vai perder um adorador. Se eu morrer, Senhor, eu sei que o Senhor, outro vai ocupar o meu lugar, mas aos teus olhos, o Senhor não quer que eu vou partir daqui. Não tem essa história de que se eu for, o Senhor coloca 10 no meu lugar. Não, eu sou útil, eu te louvo. Senhor, eu queria continuar aqui te servindo. Eu sinto que já estou na sepultura, mas a pergunta é: o que o Senhor ganha com isso, me tirando a vida? Serei só mais alguém na terra dos mortos? Mas se o Senhor me deixar aqui na terra dos viventes, é mais um glória, é mais um aleluia, é mais uma pregação, é mais um para evangelizar, é mais um para soprar um instrumento, é mais um para orar por um enfermo, é mais um para visitar a viúva, é mais um para dizer que Jesus Cristo foi e vai voltar para buscar a igreja. Louvado seja Deus. É mais um para dizer que Jesus Cristo salva, cura, batiza e leva para o céu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Remã começou a argumentar com Deus. Louvado seja Deus. Se eu morrer, como ele louvaria a Deus? Seria pregador da bondade dele nesse mundo. Quem falaria da bondade de Deus? Deus perderia uma testemunha, um pregador. Você poderia usar esse argumento hoje com Deus? Será que nós hoje temos alguma coisa? Porque não é pecado argumentar, é diferente de murmurar. Aí diante do Senhor ele fala: Senhor, eu sei que eu estou aqui e o Senhor confiou em mim para estar aqui. Eu sei que o Senhor confiou tanto em mim que me deu seu filho de presente.
Se eu fosse uma pessoa inútil aos teus olhos, jamais o Senhor daria o melhor seu para mim, que é Cristo, teu próprio Filho, teu unigênito Filho. E o Senhor jamais se agradaria em moer o seu próprio Filho por causa de mim. Então, Senhor, se Ele fez isso por mim, algo o Senhor tem de maravilhoso para mim. Louvado seja Deus. Algo extraordinário da tua parte o Senhor tem preparado para mim. Me permita estar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Não me tire. Os meus ossos estão desconjurados, eu estou sofrendo, meus amigos foram embora, eu estou com o corpo todo dolorido, mas eu quero ser útil ao Senhor. Louvado seja Deus. Irmão, diante esta mensagem, ao Evangelho, na luz do texto bíblico, fiel às Escrituras, o Espírito Santo está perguntando a mim e a você, nessa mensagem expositiva do Evangelho da Graça, hoje, olhando para você, que argumento você teria para que Deus ficasse e deixasse você permanecer aqui? Não sem prova, porque todos nós somos provados, mas ficar aqui para quê? Porque, Senhor, eu quero te louvar, eu quero te adorar, que a tua cólera não esteja mais pesada em mim, que a tua mão não esteja mais pesada em mim, mas me permita folgar um pouco mais, Senhor. Eu preciso desta liberdade, desta cura. Eu preciso que o Senhor passe de mim esse cálice, eu preciso que o Senhor mude essa história. Louvado seja Deus, porque eu quero ter liberdade para falar de ti. Irmãos, diante deste altar, eu peço em oração, Senhor, me permita continuar pregando a tua palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Abra portas para que isso aconteça. Abra portas. Tem muita gente presa, amarrada na circunstância, igual um passarinho na gaiola, precisa voar, precisa ganhar o mundo. Se for para fazer pela palavra, o Senhor está dizendo que portas se abrirão. Louvado seja o nome santo do Senhor, que coisas acontecerão, porque se é para fazer para a glória de Deus, Ele nos dará liberdade. Se é para fazer para o nome de Deus ser exaltado, cadeias se quebrarão. Louvado seja Deus. Se é para fazer para a exaltação do nome do Eterno, portas se abrirão. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque Ele é o dono de todas as coisas. Agindo Deus, quem impedirá? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, irmãos, depois que ele passa de argumentar com Deus, agora ele passa a fazer uma recapitulação de tudo. Ele começa a olhar para a vida dele. Ele começa a observar coisas sobre sua vida. Ele começa a fazer uma leitura para que tenha um diagnóstico. No versículo 13 e 18 ele diz assim, 13. Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemão já se antecipa diante de ti a minha oração. Versículo 18, finalzinho. Para longe de mim, afaste amigo e companheiro, os meus conhecidos são trevas. O que Remã está fazendo aqui? Ele está falando novamente da oração. Quanto mais ele sofre, mais ele ora. Ele está falando aqui novamente da consciência da ausência de Deus nele. E Deus, ele está dizendo, é Deus ocultar o rosto que mais dói em Remã. Novamente, está dizendo, Senhor, não permita sair da sua presença. Versículo 13. Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Está dizendo, Senhor, eu olho para os meus amigos, foram embora. Eu olho para a minha dor, ela existe. Eu olho para o meu sofrimento, para as minhas angústias, elas estão aqui. Mas antemanhã, ou seja, eu já estou orando na madrugada, sabendo que o sol vai nascer. O dia vai clarear. E a minha dor vai começar de novo. Minha batalha vai começar. Mas antes que ela comece, eu quero ser visto aos teus pés. Louvado seja Deus. Antes que o dia amanheça, antes que o sol se acenda, lá na onde ele vai nascer, no poente, ou no expoente, melhor dizendo, no expoente, eu quero estar aos pés do Senhor. Louvado seja Deus. Eu quero ser visto te adorando. Eu quero ser visto orando, Senhor, e buscando pela tua força, pelo teu poder, pelo teu vigor. Louvado seja Deus. Ele faz uma leitura. Há anos que eu sofro,
mas que esse sofrimento, todas as manhãs, toda aurora, eu venho estar aos pés do Senhor. Louvado seja Deus, orando e te buscando. Louvado seja o Senhor. Para longe de mim, afaste amigo e companheiro, porque os meus conhecidos são trevas. Ele está dizendo: Senhor, limpa isso de mim. Louvado seja Deus, tira isso de mim. Remã fala que a ira de Deus, além de estar circundando ele, rodeando ele como alguém que está moendo ele e levando ele afogado, mas ele possui no Senhor confiança no caráter de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, que aplicações nós podemos ter neste texto para a nossa vida, para o nosso dia de hoje, para esta noite, para o dia de amanhã? Que esse não foi só um momento na vida de Remã, mas como nós examinamos as Escrituras claramente, parece que isso aqui que ele viveu se refletiu toda a vida dele. Há muitos crentes de verdade, irmãos, muita gente que adora a Deus, irmãos em Cristo, que talvez não consegue ao longo da vida inteira encontrar um momento sequer de alívio na sua vida, porque a dor parece que está presente na vida deles em todos os momentos. A dor será uma realidade por toda a vida terrena. Eu já vivi e já conheci pessoas assim, a vida inteira. Minha saudosa mãe, por exemplo, a vida inteira. Já conheceu pessoas assim? Que a vida inteira viveu uma vida de sofrimento? A vida inteira. Mas, irmão, nós precisamos colocar no nosso coração que o fato de você ser crente não quer dizer que vai ser sempre feliz, vai ser sempre alegre, sempre tranquilo nesse mundo. Deus não tem o compromisso de fazer com que os seus momentos de paz e tranquilidade perdurem por toda a vida, ou durem pela vida inteira, todos os momentos da sua vida. Não. O próprio Cristo disse assim: no mundo tereis aflições. Crente não está numa redoma de vidro. Nós não estamos livres de passar por grandes e várias provações. Não. Nós padecemos sim, irmãos, com luta, guerra, enfermidade, tribulações. Todos nós. É necessário, irmãos, falar, pregar a realidade. Não adianta vir aqui: olha, vai em paz para a tua casa e seja concebido. Parece que o crente vive no mar de rosa. Ele ora em casa, vem aqui, Deus responde. Ele ora em casa, vem aqui como se fosse um consultório espiritual. Sai daqui regozijando, celebrando, e nada acontece. Passa a vida inteira. Por quê? Porque ele não é alertado disso. Parece um crente bebê. Chora, corre para o braço da mãe. A mãe pega no colinho, tem medo de pôr no chão, porque se cair, o menino nunca vai andar. É como um pai ou a mãe. A mãe solta o filho aqui, Jacó foi assim. 75 anos na barra da saia da mãe. Não largava da mãe. Na barra da saia da mãe, só fazia coisa errada. Só foi conhecer Deus depois que ele lutou com o próprio Deus, numa teofania do anjo que apareceu, chamamos de teofania. Irmão, tem crente assim, irmão. Crente chorão. Aquele que tudo que acontece corre nos... Não vai mais ser crente. Irmão, você nunca foi crente. Você nunca foi convertido. Você não conhece o Senhor Jesus. Nós temos aflições do mundo. Olha esse homem, Remã, quanto sofreu a vida inteira. Ele não barganhou com Deus. Ele disse: ó, eu vou aproveitar esta minha dor, esta minha luta, esse meu sofrimento, já que o próprio Deus me colocou numa cova, só não me mata. Não tira a minha vida, não. Por isso que nós pensamos que ele estava enfermo, talvez uma lepra, talvez uma lepra. Não sabemos. Permita eu ficar vivo, porque no sepulcro eu não posso te louvar. Eu sou útil para o Senhor. Será que nós temos esse prazer, irmão? Será que nós queremos? Claro, todo crente deseja a volta de Jesus, mas quando ele estiver aqui, ele pede: Senhor, eu quero te louvar. Não permita esta dor, esta minha angústia tomar conta do meu coração, da minha alma. Mas toda vez que eu for à sua presença, eu quero dar o meu melhor para o Senhor. Não permita que este meu sofrimento e esta minha dor venha amarrar a minha vida. Por quê? Porque não existe melhor professor de oração do que o próprio sofrimento, irmão. O sofrimento é o nosso melhor professor de oração. Quanto mais sofremos, mais nós aprendemos a orar. Quanto mais nós tropeçamos na vida, mais nós aprendemos a clamar diante do Senhor.
Quanto mais tribulações nós passamos, mais nós nos relacionamos com o Senhor. Deveria ser assim, mas parece que nós fazemos ao contrário. Irmãos, Deus nem sempre responde às nossas orações de imediato, nem sempre Ele alivia a dor e o sofrimento, e nem sempre vem nos responder. Ele não faz na maneira como queremos, pois Ele é soberano. Deus não tem obrigação nem o dever de fazer o que a gente quer, irmão. Sabe qual é a maior consolação? A palavra já vai terminar. Sabe qual é a maior consolação que um crente pode ter de Deus? A resposta: não. Essa é a maior consolação que você pode ter do Senhor. Você quer ver uma coisa, o maior castigo de Deus ao homem, a mim, a você? É nos entregar a nossa própria vontade. Faça. Você quer fazer? Faz. Fica à vontade. Irmão, o apóstolo Paulo diz assim, que Deus entregou ao homem, Deus entregou o homem ao seu próprio desejo, à sua própria vontade. É aí que mora o perigo, irmão. Sem Deus nada somos. Com Deus somos mais que vencedores. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não queira fazer o que você quer, mas queira que o desígnio de Deus se cumpra em sua vida, que a vontade, o governo, o domínio de Deus esteja sobre sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Existe grande semelhança entre o sofrimento de Remã com o de Messias na cruz. Jesus gritou algo parecido: Deus meu, por que me desamparaste? Não fique amargurado com Deus por causa do seu sofrimento. Somos todos discípulos de um crucificado, seguidores de um crucificado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Precisamos aprender a sofrer. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. Jesus na cruz clamou: Eli lama sabactani, Deus meu, por que me desamparaste? Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu e você não quer, irmão? Para com isso. Nós somos seguidores de um crucificado. Enquanto nós estivermos nesta vida, teremos prova, lutas, batalhas, mas é justamente aí que nós aproximamos ainda mais do Senhor. Aproveite a sua prova para ver o trabalhar de Deus em você, no meio da prova. Aproveite as suas lutas para ver a transformação de Deus acontecendo em você, no meio das provações, das lutas, das tribulações, das guerras, dos levantes. Louvado seja Deus. O nome de Deus está sendo exaltado em sua vida, dentro do seu sofrimento, dentro do meu sofrimento. Esta palavra, que Deus por nosso Senhor Jesus e por todos nós seja louvado e adorado para sempre. Amém.